Efeito sonoro de chocalho seguido de um swoosh animado. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Tolotti, e hoje eu quero levar vocês para uma jornada pelo mundo de uma das criaturas mais fascinantes, e vamos combinar, um pouco assustadoras do planeta. Quando você pensa em cobras gigantes, o que vem à sua mente? Medo, admiração, curiosidade? Pois se preparem, porque hoje vamos desvendar os segredos das pitons. Essas gigantes da natureza são muito mais do que aparentam. Elas são poderosas, misteriosas e cheias de surpresas, que vão deixar vocês de queixo caído. Eu prometo que, ao final deste vídeo, vocês olharão para elas com outros olhos. Música alegre e enérgica começa a tocar ao fundo. Esqueçam tudo o que vocês achavam que sabiam, porque vamos mergulhar fundo em 20 fatos incríveis que vão explodir a sua mente. Desde o tamanho monumental, que parece saído de um filme de ficção, até suas habilidades de caça que são uma verdadeira obra de arte da evolução. Vocês sabiam que elas têm superpoderes que nem o melhor dos heróis de quadrinhos poderia imaginar? E o mais chocante, elas podem ser mães superprotetoras, é sério! Então, se acomodem aí, peguem a pipoca e preparem o coração, porque a aventura no incrível universo das pitons está só começando. Vamos nessa, que a adrenalina vai ser alta. Para começar, vamos falar de algo que simplesmente não dá para ignorar: o tamanho. Gente, as pitons não estão para brincadeira. Elas são, sem sombra de dúvida, algumas das maiores cobras do mundo. Quando eu digo grandes, não estou falando de uma cobrinha de jardim, não. Estou falando de verdadeiros monstros, gigantes que dominam seus ecossistemas com pura presença e força. Imagine só caminhar por uma floresta e dar de cara com um animal que parece um tronco de árvore vivo, se movendo na sua direção. É esse o nível de impacto que uma piton causa. Elas são a definição de poder e grandiosidade no reino animal, um espetáculo da natureza que nos faz sentir pequenos. A imponência delas é algo que fascina biólogos e aventureiros há séculos. Elas não precisam de veneno, não precisam de truques. A simples massa corporal delas já é uma arma, uma declaração de que quem manda ali são elas. Ver uma piton de perto é uma experiência que mistura respeito, um pouco de medo, claro, e uma admiração profunda pela capacidade da vida de criar seres tão espetaculares. Elas são a prova viva de que a natureza adora exagerar, e nesse caso, o exagero resultou em uma das criaturas mais impressionantes que já rastejaram sobre a Terra. É de tirar o fôlego, não é mesmo? Agora segurem-se na cadeira, porque o número que eu vou falar é real e absolutamente chocante. Algumas espécies de pitons podem ultrapassar os 7 metros de comprimento. 7 metros? Vocês conseguem visualizar isso? É mais comprido que a maioria dos quartos, mais alto que uma girafa. É um comprimento que parece pertencer a lendas e mitos, a criaturas fantásticas de contos antigos. Mas não, é a mais pura realidade. Imagina o corpo desse animal se esticando, ocupando um espaço enorme, uma fita métrica viva de puro músculo e poder. É uma visão que desafia nossa percepção do que é possível no mundo natural. Essa dimensão colossal não é apenas para exibição, ela tem um propósito claro: dominar presas grandes. Com um corpo desse tamanho, elas conseguem subjugar animais que outras cobras nem sonhariam em caçar. O simples fato de existir um animal assim, rastejando entre nós, é um lembrete constante do quão selvagem e surpreendente nosso planeta pode ser. Cada centímetro desses mais de 7 metros conta uma história de evolução, de adaptação e de sobrevivência. É uma medida que impõe respeito e nos deixa completamente maravilhados com a grandiosidade da vida. É simplesmente inacreditável. E aqui vem a primeira grande surpresa que muita gente não sabe. Com todo esse tamanho e essa fama de predadora implacável, a gente logo pensa: o veneno deve ser super potente, né? Errado! Podem acreditar, pitons não são venenosas. Nenhuma delas. Elas não possuem glândulas de veneno, nem presas ocas para injetar peçonha como as najas ou as jararacas. É um dos maiores plot twists do reino animal. Aquele gigante todo, aquela força toda, e ela não precisa de uma única gota de veneno para ser uma das caçadoras mais eficientes da natureza.
Isso muda completamente o jogo, e a forma como a gente enxerga essas cobras. Elas desenvolveram uma estratégia de caça totalmente diferente, baseada em pura força bruta e técnica. É uma lição da evolução. Existem vários caminhos para o sucesso. Enquanto algumas cobras se especializaram na química mortal do veneno, as pitons apostaram tudo na física da constrição. E essa escolha as transformou em mestras de uma arte mortal diferente, provando que para ser um predador de topo, você não precisa necessariamente de uma arma química. Precisa apenas ser incrivelmente bom no que faz. Se elas não usam veneno, como elas caçam? Ah, meus amigos, aqui a coisa fica intensa. Elas usam um método chamado constrição. Mas não é um simples aperto. É uma técnica calculada, rápida e terrivelmente eficaz. Quando a piton ataca, ela primeiro morde a presa com suas dezenas de dentes afiados e curvados para trás, garantindo que a vítima não escape. E então, num piscar de olhos, ela enrola seu corpo musculoso ao redor da presa. É o famoso abraço de cobra, mas que de amigável não tem nada. É um abraço mortal, um dos espetáculos mais dramáticos e poderosos da natureza. A cada vez que a presa expira, tentando buscar ar, a piton aperta um pouco mais, como uma catraca viva. O objetivo não é esmagar os ossos como muita gente pensa. O objetivo é muito mais rápido e sofisticado. Interromper o fluxo sanguíneo para o cérebro e outros órgãos vitais. E claro, impedir a respiração. Em questão de minutos, a presa perde a consciência e o coração para de bater. É um balé de força e precisão, uma demonstração de poder absoluto, que não dá a menor chance à vítima. É a natureza em sua forma mais crua e eficiente. Onde será que esses gigantes vivem? A resposta é, em praticamente qualquer lugar que ofereça calor e comida. As pitons são verdadeiras mestras da adaptação. Elas não se limitam a um único tipo de ambiente. Você pode encontrá-las deslizando silenciosamente pelo chão úmido de florestas tropicais densas, camufladas entre as folhas, mas elas também prosperam nas savanas abertas da África, usando a grama alta para se esconder e preparar emboscadas. É uma versatilidade impressionante, que mostra o quão resilientes e bem-sucedidas elas são como espécie. E a capacidade de adaptação delas vai ainda mais longe, e isso é um pouco assustador. Algumas espécies, como a piton birmanesa, se adaptaram tão bem que hoje são encontradas até mesmo em áreas urbanas e suburbanas no sudeste da Ásia. Elas aprendem a viver perto de nós, usando bueiros e canais para se locomover. Nos Everglades da Flórida, onde foram introduzidas, elas se tornaram uma super praga, provando que sua capacidade de se adaptar e dominar um novo ambiente é simplesmente fenomenal. Elas são a prova de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo que esse caminho passe pelo nosso quintal. Com um tamanho desses, a pergunta que fica é: o que elas comem? Bom, o cardápio de uma piton é bem variado e, digamos, ambicioso. Elas são carnívoras e não são nem um pouco exigentes. Basicamente, qualquer animal de sangue quente que cruze seu caminho pode virar almoço. A lista inclui uma variedade impressionante de mamíferos, desde pequenos roedores, coelhos e macacos, até presas bem maiores, como porcos, veados e até antílopes. Elas se posicionam estrategicamente e esperam a oportunidade perfeita para dar o bote. Mas não para por aí. O menu não se limita a mamíferos. Aves que se arriscam no chão ou em galhos baixos também estão em perigo constante. E, numa reviravolta digna de um filme de terror para outros répteis, elas também comem lagartos, outras cobras e, em casos documentados, até mesmo jacarés e crocodilos. Sim, você ouviu direito. Existem batalhas épicas registradas entre pitons e jacarés, e muitas vezes a cobra sai vitoriosa. Isso mostra o quão audaciosas e poderosas elas são como predadoras, ocupando o topo da cadeia alimentar em seus ecossistemas. Ok, a gente já sabe que elas comem presas enormes, como veados e jacarés. Mas como, em nome da ciência, elas conseguem engolir algo que é visivelmente maior e mais largo que a própria cabeça? Aqui está um dos superpoderes mais incríveis das pitons. A resposta está em sua anatomia craniana única.
Ao contrário de nós, humanos, que temos uma mandíbula rígida, a mandíbula de uma píton é dividida em duas partes, a esquerda e a direita, que não são fundidas na frente. Elas são conectadas por um ligamento superelástico. Isso permite que cada lado da mandíbula se mova de forma independente. É como se elas pudessem desencaixar a boca. Elas prendem um lado na presa e usam o outro para caminhar para frente, puxando a comida para dentro da garganta, pouco a pouco. Além disso, vários outros ossos do crânio também são flexíveis, permitindo uma abertura inacreditável. É uma obra-prima da engenharia biológica, uma adaptação que permite a elas aproveitar ao máximo cada oportunidade de refeição, não importa o quão grande ela seja. É simplesmente genial e um pouco bizarro de se ver. A flexibilidade da mandíbula é apenas o começo do show de anatomia. O crânio inteiro de uma píton é uma maravilha da evolução, projetado para uma única função: engolir presas gigantes. Elas não têm apenas a mandíbula inferior dividida, mas o osso quadrado, que conecta a mandíbula ao crânio, também é extremamente móvel. Isso amplia a abertura da boca a um nível que desafia a lógica. É por isso que o queixo delas pode se esticar tanto para baixo quanto para os lados, criando uma entrada enorme para a comida. É um design perfeito para sua dieta. Além disso, a pele ao redor da boca e do pescoço é incrivelmente elástica, esticando-se como um balão para acomodar o volume da presa. E os dentes? Os dentes! São centenas deles, finos, afiados e curvados para trás. Eles não servem para mastigar, mas sim para funcionar como ganchos, garantindo que, uma vez que a presa é abocanhada, o único caminho possível é para dentro. Cada detalhe, cada osso, cada ligamento foi moldado ao longo de milhões de anos para criar a máquina de engolir definitiva. É a natureza mostrando que é a melhor engenheira que existe. Depois de um banquete desses, engolindo um animal inteiro, o que acontece? A píton simplesmente entra em um estado de economia de energia radical. Após uma refeição realmente grande, como um veado, por exemplo, algumas espécies de pítons podem ficar meses, e em casos extremos, até mais de um ano, sem precisar comer novamente. O metabolismo delas, que acelera absurdamente para digerir a presa, depois desacelera a níveis incrivelmente baixos. É como se elas apertassem um botão de stand-by no próprio corpo. Durante esse período, elas ficam bem quietinhas, escondidas em algum lugar seguro, dedicando toda a sua energia ao lento processo de digestão. Seus órgãos internos, como o coração e o fígado, que podem até dobrar de tamanho para lidar com a refeição, retornam gradualmente ao tamanho normal. Essa capacidade de sobreviver por longos períodos sem comida é uma vantagem evolutiva gigantesca, especialmente em habitats onde as presas não são abundantes o tempo todo. Elas são mestras em gerenciar seus recursos energéticos, esperando pacientemente pela próxima grande oportunidade. Se você acha que elas são impressionantes em terra, espere até vê-las na água. Muita gente se surpreende ao saber disso, mas as pítons são excelentes nadadoras. Elas não apenas toleram a água, elas a usam a seu favor de maneira espetacular. Seus corpos longos e musculosos se movem com uma graça e fluidez incríveis, ondulando pela superfície ou submergindo completamente com uma facilidade que parece até mágica. Elas podem prender a respiração por longos períodos, o que as torna predadoras aquáticas muito eficientes. A água serve para várias finalidades. É uma ótima rota de fuga quando se sentem ameaçadas, um lugar para se refrescar em dias quentes e, o mais importante, um campo de caça perfeito. Elas ficam paradas, com apenas os olhos e as narinas para fora da água, parecendo um galho flutuante, esperando que um animal sedento venha beber na margem. O ataque vindo da água é rápido, silencioso e quase sempre fatal. Ver uma píton nadando é testemunhar mais uma faceta de sua incrível adaptabilidade, provando que elas dominam tanto o ambiente terrestre quanto o aquático. Em um mundo onde a vida de muitos animais é curta e brutal, as pítons se destacam por sua longevidade. Na natureza, a vida delas já é consideravelmente longa, mas é em cativeiro,
Com cuidados adequados, sem predadores e com alimentação regular, que elas realmente mostram seu potencial de vida. Uma piton pode viver facilmente por 20 a 30 anos. Existem registros de indivíduos que ultrapassaram essa marca, vivendo por quase 4 décadas. É uma vida inteira, um compromisso de longo prazo para quem decide ter uma como pet. Essa longa vida está diretamente ligada ao seu metabolismo lento. Elas vivem a vida em um ritmo diferente, mais calmo e calculado. Cada refeição sustenta o corpo por muito tempo, e o crescimento, embora contínuo ao longo da vida, também acontece de forma gradual. Essa longevidade permite que elas se reproduzam várias vezes ao longo da vida, garantindo a continuação da espécie. É um testemunho da robustez e da eficiência do design de seus corpos. Viver tanto tempo sendo um predador tão grande é um feito notável no reino animal. Quando o assunto é reprodução, as pitons seguem um caminho mais tradicional no mundo dos répteis, mas que as diferencia de outras grandes cobras constritoras, como as jiboias. Enquanto as jiboias são vivíparas, ou seja, dão à luz filhotes já formados, as pitons são ovíparas. Elas botam ovos, e não são poucos. Dependendo da espécie e do tamanho da fêmea, uma única ninhada pode ter de 1 dúzia a mais de 100 ovos. É uma quantidade impressionante, uma aposta na quantidade para garantir que pelo menos alguns filhotes sobrevivam. Os ovos são grandes, com uma casca coriácea, parecida com couro, em vez de uma casca dura, como a dos ovos de galinha. A fêmea procura um local seguro e protegido, como um buraco abandonado ou uma pilha de vegetação, para depositar sua preciosa carga. Esse método de reprodução, embora comum, é o ponto de partida para um dos comportamentos mais incríveis e tocantes que vamos ver a seguir: o cuidado maternal, algo que a gente não costuma associar a cobras, mas que nas pitons é levado a um nível extraordinário. E aqui está o fato que, para mim, é um dos mais emocionantes e surpreendentes. Depois de botar os ovos, a mãe piton não vai embora. Ela fica. E ela protege sua ninhada com uma dedicação feroz. Ela se enrola completamente ao redor dos ovos, formando uma incubadora viva. Ela os protege de predadores, de mudanças climáticas e, o mais incrível de tudo, ela os mantém aquecidos. Em um mundo de répteis de sangue frio, a mãe piton desenvolveu uma habilidade de gerar o próprio calor. Ela faz isso através de um processo chamado calafrio termogênico. A fêmea contrai ritmicamente os músculos do corpo, como se estivesse tremendo, e essas contrações geram calor. Esse calor é transferido para os ovos, mantendo a temperatura ideal para o desenvolvimento dos embriões. Ela pode passar semanas, até meses, nesse estado, sem comer, sem sair do lugar, apenas dedicada a garantir o futuro de sua prole. É um dos exemplos mais espetaculares de cuidado parental no reino dos répteis e quebra totalmente o estereótipo da cobra como um animal frio e sem instintos maternais. É lindo de se ver. A palavra piton não se refere a uma única cobra, mas a uma família inteira, a família Pythonidae. E é uma família grande e muito diversificada. Existem mais de 40 espécies diferentes de pitons espalhadas pelo mundo, cada uma com suas próprias características, tamanhos e cores. É um leque de variedades que mostra como esse grupo de cobras se adaptou a diferentes nichos ecológicos. A diversidade é simplesmente estonteante, com padrões e cores que são verdadeiras obras de arte da natureza. Nessa família temos algumas celebridades. A piton real, por exemplo, é uma das menores e mais populares como animal de estimação por seu temperamento dócil. Temos a piton tapete, da Austrália, com seus padrões incríveis que lembram um tapete persa. A piton africana das rochas, uma gigante temida na África. E a piton verde arborícola, que parece uma joia viva nas árvores da Nova Guiné. Cada uma delas é um capítulo único na história evolutiva das pitons, mostrando a incrível capacidade de radiação e adaptação desse grupo fascinante de serpentes. Dentro dessa família real de cobras, uma delas usa a coroa de maior de todas. Senhoras e senhores, apresento a vocês a piton reticulada,
Malaiopiton reticulatus. Ela é a detentora oficial do recorde de cobra mais comprida do mundo. Enquanto a sucuri pode ser mais pesada, em termos de comprimento puro, ninguém bate a reticulada. Indivíduos com mais de 7 metros são comuns. E há relatos, embora alguns controversos, de espécimes que se aproximaram dos 10 metros de comprimento. É um tamanho que beira o absurdo. O nome reticulada vem do padrão de sua pele, uma rede complexa de losangos e formas geométricas, em tons de amarelo, marrom e preto, que oferece uma camuflagem perfeita nas florestas do Sudeste Asiático. Apesar de sua beleza, seu tamanho e força a tornam um predador de topo absoluto, capaz de caçar presas realmente grandes. Ela é o auge da evolução das pitons, em termos de comprimento, um verdadeiro leviatã terrestre que nos lembra do poder e da majestade que a natureza é capaz de produzir. Ela não é apenas uma cobra, é um monumento vivo. Se você quisesse fazer uma expedição para encontrar pitons em seu habitat natural, para onde teria que ir? A resposta é: para o Velho Mundo. As pitons são nativas de 3 continentes: África, Ásia e Austrália. Elas não são encontradas naturalmente nas Américas. Esse território pertence às suas primas distantes, as jiboias e sucuris. Essa distribuição geográfica conta uma história evolutiva antiga, de quando esses continentes estavam conectados de maneiras diferentes. Na África, você encontra a famosa piton africana das rochas. Na Ásia, o continente é um verdadeiro hotspot de diversidade de pitons, abrigando a gigante reticulada, a piton birmanesa, e muitas outras. E na Austrália e ilhas próximas, você encontra espécies únicas, como a piton tapete e a piton oliva. Essa ampla distribuição por climas e ambientes tão distintos, de desertos a florestas tropicais, mais uma vez reforça o ponto principal sobre esses animais: sua incrível e espetacular capacidade de adaptação e sobrevivência em diferentes partes do nosso planeta. Com toda essa fama, beleza e características fascinantes, não é de se espantar que algumas espécies de pitons tenham se tornado extremamente populares no mercado de animais de estimação exóticos. Especialmente as espécies menores e de temperamento mais calmo, como a piton real, são hoje um dos répteis mais comuns em cativeiro no mundo todo. Criadores desenvolveram centenas de morphs, que são variações de cores e padrões que não existem na natureza, transformando-as em verdadeiras joias vivas. No entanto, é aqui que mora um grande alerta. Ter uma piton como pet é uma responsabilidade gigantesca. Elas vivem por décadas, como já vimos, e mesmo as espécies menores precisam de cuidados muito específicos com temperatura, umidade e alimentação. E as espécies maiores, como a birmanesa ou a reticulada, simplesmente não são animais de estimação adequados para a maioria das pessoas. Elas crescem absurdamente, exigem recintos enormes e podem ser perigosas se não forem manuseadas por especialistas. A posse responsável é a chave para o bem-estar do animal e a segurança de todos. Agora vamos falar de um superpoder que parece saído de um filme de ficção científica. Como uma piton consegue caçar no escuro total da noite? A resposta está em uma série de órgãos sensoriais especiais que elas possuem, as fossetas labiais. Se você olhar de perto para a boca de uma piton, verá uma fileira de pequenos buracos ou depressões ao longo dos lábios. Esses não são enfeites. São sensores térmicos altamente sofisticados, uma espécie de óculos de visão noturna biológico. Essas fossetas são capazes de detectar a radiação infravermelha, ou seja, o calor emitido pelo corpo de presas de sangue quente. Elas conseguem criar uma imagem de calor do ambiente, permitindo que a cobra veja um rato ou um coelho no escuro com uma precisão incrível. A sensibilidade é tão grande que elas podem detectar diferenças de temperatura de frações de grau. É uma tecnologia natural que dá a elas uma vantagem decisiva na caça noturna, transformando a escuridão, que para nós é um obstáculo, em sua maior aliada. É simplesmente genial. Com essa fama de predadoras implacáveis, pode ser fácil ver as pitons como vilãs, mas a verdade é exatamente o oposto. Elas são peças absolutamente fundamentais para a saúde e o equilíbrio de seus ecossistemas. Como predadores de topo,
Elas desempenham um papel crucial no controle populacional de diversas outras espécies. Elas ajudam a manter o número de roedores, herbívoros e outros animais sob controle, evitando que essas populações cresçam demais e causem danos à vegetação e ao ambiente. Ao predar animais doentes ou mais fracos, elas também ajudam a manter as populações de presas mais fortes e saudáveis, um processo conhecido como seleção natural. A presença de um predador tão poderoso como a piton tem um efeito cascata em todo o ecossistema, influenciando o comportamento de dezenas de outras espécies e mantendo a teia da vida em harmonia. Remover as pitons de seu habitat natural teria consequências desastrosas. Elas não são monstros, são engenheiras ecológicas, guardiãs silenciosas do equilíbrio da natureza. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos desmistificar o maior medo de todos. Apesar de todo o seu poder, tamanho e fama assustadora, as pitons raramente, muito raramente, atacam seres humanos. É importante entender que, para uma piton, um ser humano não é uma presa natural. Somos grandes demais, nossa forma é estranha, e representamos uma ameaça. A grande maioria dos poucos incidentes registrados envolve cobras em cativeiro, ou situações em que o animal se sentiu extremamente acuado e atacou por defesa. Na natureza, a reação mais comum de uma piton ao encontrar um humano é fugir e se esconder. Elas são, por natureza, animais tímidos que preferem evitar o confronto a todo custo. O medo que temos delas é, em grande parte, cultural e desproporcional à ameaça real que representam. Respeitá-las, sim. Manter distância, com certeza, mas temê-las como monstros devoradores de homens é um exagero. Elas são apenas animais selvagens incríveis tentando sobreviver e merecem nosso respeito e admiração, não nosso medo irracional. E aí, pessoal? Que jornada incrível pelo mundo das pitons, não foi? É impressionante como um animal que causa tanto medo pode ser ao mesmo tempo tão complexo, fascinante e até mesmo carinhoso, como vimos no caso das mães que chocam seus ovos. Espero que esses 20 fatos tenham ajudado a quebrar alguns mitos e a mostrar o lado espetacular dessas gigantes da natureza. Elas são muito mais do que predadoras. São engenheiras ecológicas, maravilhas da evolução e guardiãs de segredos que ainda estamos começando a entender. A natureza é realmente a maior caixa de surpresas que existe. Eu fico simplesmente maravilhado cada vez que aprendo mais sobre essas criaturas. A capacidade de engolir algo maior que a cabeça, a visão de calor, a longevidade. Cada fato é um lembrete do quão diverso e engenhoso é o nosso planeta. Espero que vocês tenham se divertido e se surpreendido tanto quanto eu ao preparar este vídeo. O mundo animal é uma fonte inesgotável de conhecimento e admiração, e compartilhar um pouquinho disso com vocês é o que me move. Muito obrigado de coração a todos que assistiram até aqui. O apoio de vocês é o que torna tudo isso possível. Se você curtiu essa aventura pelo mundo das pitons, não se esqueça de deixar aquele like caprichado para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas viagens incríveis que faremos juntos pelo mundo selvagem. Um grande abraço e até a próxima!